Hey folks! Segunda-feira já de setembro, mês lindo de setembro, mês aniversário da minha filhota. E ontem foi o dia do profissional de educação física, então parabenizar todos vocês pelo dia, todos vocês que realmente têm uma profissão que muda a vida das pessoas. São poucas as profissões que a gente pode falar que a gente muda para muito melhor. Podemos ser um meio de transformação como quase pouquíssimas profissões podem se dar ao luxo de dizer isso. E o melhor de tudo, a gente usa o movimento para conseguir isso. Então somos profissionais do movimento e não profissionais da química, profissionais da doença. Nós somos profissionais do movimento e da saúde. Beleza? Isto posto, segunda-feira, dia de princípios. E hoje vamos falar de novo do nosso espectro funcional. Hoje nós vamos colocar mobilidade e estabilidade. Então, olhando para o que é funcional e não funcional, o que é funcional? Tudo que é funcional, mobilidade e estabilidade acontecem ao mesmo tempo. Então eu avalio os dois ao mesmo tempo, eu treino os dois ao mesmo tempo. Inclusive, lá nos anos 70, o Dr. Gary Gray deu um nome para isso que ele chamava de mostabilidade ou mobistabilidade, sei lá, né? Em inglês ele chamou de mostability. Então, a tradução que eu fiz para o português ficou mostabilidade. Então, o que é mostabilidade? É o encontro da mobilidade com a estabilidade, ou seja, não existe nenhuma ação no corpo humano que ela é puramente de estabilização ou ela é puramente de movimentação, ou seja, para eu me movimentar, eu preciso de estabilidade. Quanto maior a amplitude do movimento que eu tenho que fazer, maior é a estabilidade que eu tenho que ter. E quanto menor é a minha estabilidade, menor também vai ser a amplitude que eu consigo desenvolver no meu movimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu vou rodar aqui para trás, se eu estou com os dois pés sólidos aqui no chão, eu consigo rodar pra caramba. Se eu tirar um pé agora e quiser rodar, eu já começo a ter restrição na minha mobilidade. A mesma coisa aqui, vou para trás, com os dois pés sólidos no chão, eu vou muito. Se eu colocar o pé direito na frente, então, eu aumento a mobilidade, a estabilidade fica bem mais fácil. Se eu tirar um pé do chão, eu já começo por... É que eu estabilizo até relativamente bem, mas eu já começo por falta de estabilidade, uma estabilidade maior, minha base de apoio diminuiu, eu tenho que ir bem menos agora para trás, porque senão eu caio, perco minha base de apoio, e isso está tudo dentro das leis da física. Então, se eu quero ser o mais funcional possível, eu tenho que caminhar sempre sobre essa lógica. Sempre eu vou imaginar estabilidade com mobilidade. Então, se eu for treinar algo, eu posso colocar mais ou menos estabilidade e, consequentemente, gerar mais ou menos mobilidade. Qual seria o outro espectro? O espectro contrário, o não funcional. É quando eu penso, porque na verdade isso não acontece, que eu estou trabalhando mobilidade sem estar trabalhando estabilidade. Ou eu fico trabalhando só estabilidade, tentando colocar contra-movimento. Por exemplo, eu faço aquele aviãozinho, eu falo, fica aí por 30 segundos. Em teoria, eu estou trabalhando estabilidade. Não deixo de estar trabalhando estabilidade. Mas do ponto de vista funcional, qual a funcionalidade disso? Para que serve este movimento aqui? Sendo que, se a gente colocar a cabeça para fora da janela, e lá estão os movimentos funcionais, a gente não vê ninguém assim, brigando para estar parado aqui o máximo tempo possível. Isso vai valer, por exemplo, para a prancha. Ficar 30 segundos em prancha pode até doer o abdômen. Mas do ponto de vista funcional, não serve para nada, porque tem uma pobreza proprioceptiva tão grande nesses exercícios que não serve para nada. Pode ter algum caso concreto que eu preciso fazer isso? Pode. Então, nesse caso, e se for relacionado ao caso concreto, talvez seja funcional. Mas a gente sempre tem que jogar no espectro e entender o caso concreto para saber. Sei lá, a pessoa trabalha de estátua viva, então ela fica lá. Quanto mais tempo ela conseguir ficar nessa posição sem se mexer, melhor o desempenho no trabalho dela. Pois é, nesse caso, o que seria funcional? Trabalhar isso. Mas quantas pessoas fazem isso? Então, se quase ninguém faz isso, podemos colocar que menos de 0,1% das pessoas trabalham de estátua viva. A maior parte do tempo a gente não faz isso. Podemos fazer em condições específicas, por exemplo, ginastas, que eles têm que saltar, cair, bum, e travar o máximo possível esse movimento sem ter tanta variação, porque isso conta pontos. Então, os casos específicos podem ser estudados. Mas o treinamento funcional, ou então para outros tipos de esporte, ou para a própria ginástica olímpica, tirando a parte da aterrissagem ou dos movimentos, por exemplo, na argola, que ele tem que parar e ficar paradinho, ou seja, são movimentos específicos, mas quando ele quiser dar giro, se eu quiser trabalhar para ele ter um giro melhor, isso aqui não vai ter implicação
funcional, não vai ter transferência funcional de forma alguma. Então, dentro do espectro funcional, quanto mais integrado for, mobilidade e estabilidade, mais funcional. Quanto menos integrado, quanto mais isolado, quanto mais for separado, movimento e estabilidade, mobilidade e estabilidade, principalmente em treino ou em avaliação, menos funcional, menos corresponde com a verdade, menos tem a ver com o mundo que a gente tem lá fora. Beleza? Vejo vocês amanhã com... O vídeo ficou muito legal. Eu vou falar um pouco sobre medicina, sobre traumas que as pessoas têm quando vêm falar de reabilitação, sobre as sequelas que acontecem. Gostaria muito da participação de vocês ali para entender se a gente pode caminhar junto dentro dessa visão e transformar a nossa área, aproveitar que é o dia do profissional de educação física, nossa área muito mais sólida, muito mais forte e marcar o nosso espaço na sociedade. Beleza? Vejo vocês amanhã então. Até mais. Tchau.